Olá, pessoal. Mais uma semana aqui e é a primeira semana de outubro e para isso a gente tem alguém aqui hoje muito especial. Semana passada a gente teve podcast com a doutora Luciana daí pros íntimos, Lu, que é uma pessoa que eu amo muito e elas sempre andam em dupla uma vida inteira. E admiro demais essas duas. Se você viu o GabiCast da semana passada, eu tenho certeza que você está vendo dessa também, compartilhando e ajudando a gente. Vamos dar voz aí a essas mulheres que têm feito tanta diferença na vida de alguém, que têm uma missão de vida, que não fazem só da sua história, muitas vezes, um motivo para se encolher, para desistir da vida, mas que, pelo contrário, fazem da sua história uma missão para ajudar outras pessoas e ajudando outras pessoas, elas são ajudadas. Isso é que eu vejo nessa mulher que está aqui hoje e que vai se apresentar para você já agora, porque eu tenho certeza que a conversa que a gente vai ter hoje vai falar muito, especialmente, não só para mulher, mas para homem também. E eu vou deixar ela se apresentar. Tudo bem, Gabi? É um prazer enorme a gente estar aqui podendo dividir esse espaço, falando de um assunto que é a oncologia, que é a minha especialidade, né? E a gente poder abranger esses assuntos que são assuntos tão doloridos no nosso dia a dia, que causam dor, medo, né? Fragilidade à vida. E a gente hoje vê a oncologia num futuro promissor, né? Eu acho que é isso que renova, né, a nossa vida e os nossos conceitos de saúde. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje podendo compartilhar com você esse momento e essas dicas em saúde também. Hoje vocês estão de frente com Gabis, né? Hoje é de frente com Gabis que vocês estão. Mas, assim, eu quero que você conte um pouquinho, né, conforme na semana passada a gente teve a Luca falando dessa trajetória dela. E a tua trajetória, desde que eu te conheci, foi sempre envolvida nesse meio oncológico e nesse mês de conscientização do câncer de mama, né? Como que nasceu isso dentro de você? Como que você sentiu esse chamado e você levantou uma bandeira na cidade? Você foi, né, praticamente pelo que eu me lembro, das pioneiras para levantar essa bandeira na cidade. Como é que foi isso? É muito legal eu falo que a oncologia ela me escolheu. Não fui eu que escolhi a oncologia, fui escolhida por ela, né? Você ter a missão de oncologista dentro de uma área é uma missão muito grande de vida. É verdade. Né? Não é só, Gabi, uma questão de escolha. Você tem que viver isso. E viver isso remete e você vai de encontro com dores, ansiedades, que a gente se conecta a todo momento. Sim. Porque a gente se sensibiliza com o outro. É verdade. Tá? Eu acho que isso é o X da questão, é a gente entender a dor do outro. Nós precisamos de profissionais assim, de pessoas assim, né? Eu estava em um dado momento, eu e a Luciana, como eu sempre digo, um casamento perfeito, são 20 anos aí dividindo uma amizade, uma cumplicidade. Às vezes eu falo, né? Eu falo às vezes para ela, eu divido as minhas queixas do dia a dia, os meus problemas, eu devo mais satisfação a você do que aos meus familiares, né? Porque vive todos os dias. Sim. Em conjunto. E nós recebemos uma proposta, na época, para ir para o Hospital São José. Era para desenvolvimento de um outro tipo de terapia. Eu lembro disso. Que era a parte da ginecologia obstetrícia, a parte de incontinência urinária. Então, a gente foi para lá. Na época, tinha um setor de oncologia muito pequeno, que poucos médicos atendiam, né? Na época, era até o Dr. Falcão, que é bem conhecido aqui. E tinha um grupo da fisioterapia que não gostava de atender. Não por nada, eu acho que não tinha um preparo e todo mundo estava entrando naquela questão do câncer, vou morrer, né? Aquela sentença de morte que já era decretada. Exatamente. Né? Então, ficou aquela coisa, não quero atender. E aí, as duas, extremamente audaciosas, vamos acolher. Mandou, missão dada, missão cumprida. E a gente começou. O que nós começamos a perceber? Que os pacientes de câncer de mama gostavam de ser atendidos como era na oncologia, na sala de quimioterapia. Eles gostavam de ser atendidos com os grupos e as pessoas que eram da sala de químio. Então, a gente trazia para o ambiente, né, do ambulatório situações que eles viviam na sala de quimioterapia, porque interagia.
a sua individualidade, as suas dores, e isso se tornou muito mais produtivo na eficácia do tratamento. Porque eles criavam laços, né? Exatamente. Então, assim, eu não fazia o meu tratamento sozinho, porém, eu dividia, junto ao meu tratamento, a minha dificuldade. Não consigo levantar o braço, eu sinto dificuldade na minha vida diária em relação a alguma coisa específica, e eu conseguia dividir isso com um colega que estava ali com o mesmo problema que eu, do que, de repente, um com câncer de mama, outro com câncer, por exemplo, de ovário, né? Que são coisas completamente diferentes. Então, nós começamos a fechar grupos. Grupos de patologias, que a gente é extremamente contra isso, né? Que a gente acaba rotulando as pessoas por aquele problema. Mas era a forma com que a gente conseguiu uma melhor humanização. E isso deu muito certo. O que nós conseguimos perceber? As pessoas eram muito carentes. E no final do tratamento, elas queriam um serviço médico? Queriam. Mas elas queriam muito mais, que era o carinho, o acolhimento, a atenção, o acolhimento e a oportunidade de novos conhecimentos. Isso que é legal. Então a gente começou, vamos chamar fulano de tal para vir um dia, para enquanto a gente está fazendo o tratamento, a gente buscar falar sobre uma alimentação, porque a gente está vendo que o colesterol está alto, que existe outro problema, um ácido úrico, que alimento eu posso, que alimento eu não posso. Para o meu enjoo, por exemplo, né? Então a gente começou a agregar isso. E daí começou um grupo chamado Grupo de Apoio Amigas da Mama, né? E a gente começou a fundir essa nova associação que hoje está aí. Que hoje está aí, né? Tão forte, né? Isso. E aí a gente saiu do São José e nós conseguimos um espaço cedido pelo Sesc Teresópolis, em que nós ficamos alguns anos. E o que nós começamos a fazer? Trazíamos do ambiente do consultório, do ambulatório, para o Sesc reuniões informais. O que era isso? Oficinas de artesanato aconteciam no Sesc. As atividades aleatórias, a gente escolhia, né? As bordadeiras, as mulheres, cada uma se propunha a ensinar para as outras meninas. Então elas começaram a desenvolver reuniões formais e reuniões informais de 15 em 15 dias. Isso foi um espetáculo durante muito tempo. E aí nós tivemos a oportunidade de montar o consultório, né? E quando nós montamos o consultório, nós nos mantemos no Sesc, né? Por muitos e muitos anos. Quando a Live Fit já estava estruturada, o que nós pensamos em fazer? Lu, nós precisamos acolher isso mais do que nunca, porque é nossa característica. Nós compramos essa ideia. Então vamos em busca disso. Isso foi pioneiro, né? Essa ideia foi... vamos em busca disso. E aí buscamos então a primeira caminhada. A primeira caminhada foi muito legal. Foi a caminhada das poderosas. Eu lembro. Então vamos pra rua e vamos fazer um barulho. Alguém vai ter que ver quem é esse grupo. E aí a gente foi. E foi super legal. E aí veio a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, né? E a 7ª caminhada, que seria esse ano, né? E que a gente tem muito prazer em comunicar, né, a todo mundo que está assistindo, que vamos abrir Outubro Rosa desse ano de 2022 com o podcast. Então isso vai ser muito legal. É verdade. Né? A gente Você já tem dia? Então, esse ano eu vou explicar que a gente não vai fazer caminhada e vou explicar o motivo. Né? Que tá todo mundo me perguntando, Gabi, a caminhada? Né? E aí a gente tem agora um outro foco. Né? E a gente vai se aprimorando e a gente vai vendo. Mas voltando às questões lá da caminhada, nós demos continuidade. E aí sim, dentro da clínica, nós cedemos um espaço para esse grupo. Esse grupo começou a caminhar com as suas próprias pernas. Então, ali dentro, até hoje, nós temos oficinas de artesanato, feiras dos artesãos que são reabilitados dentro da nossa clínica, e aí sim, eles mesmos produzem o seu material e vendem o seu material dentro da clínica. Gente, que coisa muito É um espaço do cliente, é um espaço do paciente, né, do amigo que a gente chama, que ele recebe. Nós temos o café solidário, que na verdade muitos dos nossos pacientes se deslocam de outros locais, então nós temos esse mesmo grupo de voluntários, eles servem o café da manhã e produzem esse café da manhã. Depois vocês vão ver na rede social, tem várias fotos do café, né? E eles têm o carinho de empacotar, Gabi,
biscoitinhos individuais para as pessoas não se contaminarem na hora de pegar o alimento. Por causa dessa situação. Exatamente. Né? Já aconteceu a situação da gente ter que preparar lanches e mandar para o paciente, porque muitas das vezes a fome, o tempo prolongado de tratamento, e às vezes vai para o São José também, então fica sem dinheiro para se alimentar, então a gente prepara esse tipo de coisa. Quem financia esse café solidário? Esse café solidário, ele é financiado pelos próprios pacientes que nós temos. Eles mesmos são as pessoas que alimentam o próprio café. Gente, isso é muito legal. A gente tinha patrocinadores, né? Algumas pessoas que doavam assim frequentemente. Aí veio a chegada da pandemia, que houve uma mudança por completo. E para a gente não deixar de fazer, a gente optou então dar continuidade assim, embaixo de briga, mas vamos continuar. Seja eu dando um pouquinho, a Lu dando um pouquinho, outra pessoa dando um pouquinho. E isso começou a movimentar, e hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque o próprio café, ele se alimenta, né? Ele já gera recursos para ele. Né? A gente sempre fala, lidar com o dinheiro é muito complicado, mas se você receber a doação, você faz aquilo acontecer e se torna muito mais agradável. Esse ano a gente pensou numa forma da gente retribuir essa compensação, essa doação. Como é que nós iríamos fazer isso? E aí veio... A gente sempre faz festas temáticas, Gabi. Festa junina, a gente faz. A ceia de Natal, todos os anos a gente faz. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças é uma festa. Porque eles adoram participar de eventos e brincadeiras de criança. Nós temos até, depois se puder, separar algumas imagens e colocar. Isso. Pacientes fazendo jogo tipo argola... boliche, brincadeiras que são próprias de criança dentro do próprio setor de tratamento, né? E isso é um sorriso, é uma coisa que exala um carinho, que isso não tem palavra para falar. Você acredita que isso também ajuda no tratamento? Todo esse trabalho que mexe com o emocional? Olha, eu não tenho dúvida, isso não ajuda. Isso hoje é parte parte do tratamento. Hoje eu vou dizer que se nós não tivermos essa questão que está envolvendo mais atividade descontraída, esse acolhimento, essa necessidade constante, porque isso já virou parte da gente, Sim. Né? Isso descaracteriza nosso tratamento. Nós tivemos o período da pandemia que muita coisa a gente não pôde fazer. Eu até perguntei para ela como que vocês lidaram com isso, porque são pacientes que precisam, né, do acompanhamento. O que nós fizemos, Gabi? Nós tivemos momentos pontuais em que nós fechamos a clínica, porém a associação não fechou, mas tivemos um grande problema. Nós perdemos muitas pessoas da associação, nós tivemos, infelizmente, de todo o nosso corpo diretor, só nos restaram 4 pessoas. Todas as outras, infelizmente, faleceram por motivo Covid, outras de oncologia, né? Porque são pacientes que atuam ali e tiveram problemas diversos, né? Até a nossa vice-presidente, a Margarida, que era nosso braço direito, infelizmente ela veio a falecer. Então, um pedacinho da gente que fica, o rapaz do carro de som que ajudava, e a gente reestruturar. E aí as pessoas perguntam, por que a caminhada esse ano não vai ter? Eu acho que é um período de reestruturação. Mas no todo, Gabi, a gente esteve fazendo o melhor, contas. Fazer contas é ótimo. Nós gastamos uma fortuna para fazer uma caminhada, para colocar as pessoas na rua, para se conscientizarem de uma doença que já está bem consciente para as pessoas. Essa é a pergunta que a gente se fez nesse período e a gente está fazendo agora, né? O que a gente pode trazer de eficácia? E a gente vê, assim, várias entraves. Porque nesse período eu acabei me envolvendo muito mais com as questões da oncologia. Sim. Então eu fui para a frente estadual, para a FEMAMA, que é a Federação de Combate ao Câncer de Mama. Eu estou à frente de várias lideranças e que hoje eu tenho um outro olhar. Que vai te dando uma maturidade ao longo da caminhada, né? Vai me dando um olhar de saber, assim, quais são os enfrentamentos. A caminhada, ela é benéfica? É. Para uma mídia social, para essa questão toda é muito legal. Mas o paciente, ele é beneficiado? Isso. Porque esse recurso que você gasta, você pode usar de outra forma, né? Exatamente. Aí todos os anos a gente consegue aquele mamógrafo, o caminhão da saúde. Qual era o nosso grande problema?
né? E isso abre sempre uma brecha para várias questões. Eu consigo fazer com que um mamógrafo venha, o exame do Papa Nicolau venha, né, que é o preventivo, ele faz o exame e o paciente consegue consulta médica para ver o diagnóstico dele, que é detectado através do exame. Sim, mas é consulta, né? E a consulta? E a biópsia? E aquele que procura a gente durante o outubro e diz para mim assim, doutora, olha só, eu tô com diagnóstico de câncer, mas eu tô pedindo regulação pela secretaria. E isso não é um problema municipal. Isso é um problema instaurado no Brasil, né? E assim, eu não consigo consulta, como é que eu faço? Eu tenho que ir para a justiça? Ah, nós temos advogado que pode te auxiliar. Mas nós estamos criando cada vez mais situações que a gente pode pegar esse recurso isso aí. E utilizar em prol dessa pessoa que precisa. O que você precisa? Ah, eu preciso da minha medicação. Eu preciso colocar um quarto, de repente, adequado a um paciente. Ok, esse dinheiro que a gente usa é uma fortuna e que a gente estaria utilizando ele para a rua. Não com essa eficácia de quem realmente precisa. É levar a quem precisa. Esse é o nosso maior... A maior dor que vocês enfrentam, É, a maior dor que a gente ajudar, vê. né? Isso. E no final, a gente estava vendo que isso não estava acontecendo. Aí a gente vem mais uma vez falando, arrecadação de cabelos, boinas, toucas, lenços, isso é benéfico? Muito. Muito. Os bancos de perucas, né? Nós temos isso. Só que hoje a gente passa por um outro enfrentamento. Quantas pessoas você conhece, Gabi, que usam peruca? É verdade. São poucas. Quantas pessoas que hoje você vê em rede social, no teu meio, dentro da comunidade, dentro da igreja, que são carecas e aceitaram a careca? São muitas. Então, a doação do cabelo está sendo benéfica para quê? Né? Essa é a pergunta. Porque os trabalhos emocionais que vocês começam a fazer também, eu acho que levam a pessoa a encarar aquilo que ela está passando. O propósito da conscientização das caminhadas já foi feito. Porque conscientizou. São ciclos, né, Gabi? Isso, e conscientizou também uma questão, que é a questão do enfrentamento da doença. Isso aí. Eu estou limpa, eu estou pronta para enfrentar o processo da oncologia. Seja com perda de cabelo, seja emagrecendo, engordando, não me interessa, eu quero viver. Isso aí. Mais importante, né? Então não estamos mais preocupados com só a questão estética, né? Então, assim, por isso que eu falo, esse propósito da caminhada foi importante. Sim. Claro que foi. Já houve uma conscientização, agora a gente precisa interferir na vida e adequar a vida dessa pessoa de uma forma mais acolhedora, até mesmo com a família. Eu tava ali sentada e tava pensando, né, na sua blusa lilás, e eu falei, nossa, quão proposital é essa blusa lilás, né? Por quê? Nós temos 2 meses de conscientização ao lilás. Lilás, deixa eu tirar aqui, ó. Que gente, é muito legal a gente falar sobre isso, porque isso envolve as questões do câncer de mama, que é o outubro. Que é, na verdade, é porque os lacinhos são muito iguais, sim, né? Sim. É o março, que fala sobre o câncer de colo de útero. Sim. E que está muito envolvido na saúde feminina, né? As questões dos exames que Sim. a gente faz de Papa Nicolau, preventivo, colposcopias, o HPV, que é o principal causador de câncer de colo de útero. Nós temos hoje vacinas para crianças e adolescentes, e que é importante dizer que essas vacinas, elas acabam com o risco das crianças virem a ter um HPV tardio e também alguma doença ligada ao câncer de colo de útero. Mas eu acho que ainda falta muita conscientização dessa vacina nas crianças, não falta, Gabi? Falta, porque as mães acabam tendo medo e o tabu do que está por trás. Então, eu acho que isso precisa ser firmado durante esses meses, né? Então, por que o lilás é importante unido ao rosa? Porque a gente acaba despertando essa questão. Sim. Outra questão também que a gente fala sobre o agosto, né? A gente fala muito setembro sobre suicídio, mas a violência doméstica, que é o agosto lilás. Então, assim, que mulheres no processo oncológico, sejam elas
mama, útero, sofrem diversas violências. É isso que eu ia te O perguntar. processo de negação da doença gera uma violência, né? Uma violência emocional. Sim, E que isso é extremamente danoso à saúde do é paciente, verdade. né? Nós acompanhamos uma paciente e eu tomei até bronca, raiva, sabe? Durante muito tempo do marido dela. É uma paciente que não é daqui, é de São Paulo, que eu Sim. acompanhei. Sim. E eu e a Lu, a gente acompanhava muito ela pelo TikTok. Foi uma rede que durante a pandemia despontou, né? E tudo era TikTok. As pessoas faziam as gracinhas e botavam no TikTok. E ela começou ela um dia raspa a cabeça, porque ela sabia que ela ia perder o cabelo. Ela raspou o cabelo, escolheu a melhor roupa que ela tinha, a roupa mais bonita, se maquiou porque ela é lindíssima. E ela resolveu então esperar o marido chegar em casa. E quando ela espera o marido chegar em casa, A reação dele. a reação do marido falou: "Que isso, mulher?" E apagou a luz e saiu. E o vídeo acabou ali. Aquilo ali, pra mim, era motivo pra ser discutido muita coisa. É verdade. Depois, obviamente, eu entendo que o processo dele entender também Atitude essa dela, nova novo. realidade é complicado. Mas é pra isso que a gente tá. O grupo, a associação Amigas da Mama, ela tá pra não só cuidar do paciente, ela tá pra acolher essa família. Que não tá preparada pra A notícia. família, eu costumo dizer que o paciente, ele adoece, mas adoece muito mais os familiares, o companheiro e o Verdade. cuidador. Eles não sabem lidar com essa dor, porque ele acha que ele pode tirar a dor do paciente, que muitas das vezes o paciente já entendeu que a dor dele é aquela e ele tá Aham. preparado para passar por aquilo, Uhum. mas a família não consegue entender isso. E quem dá esse suporte? Quem olha para esse cuidador? Quem olha para essa família? Quem estende a mão e diz: "Eu posso te ouvir", Uhum. né? Ouvir E aí, o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, né? exatamente. Os medos que ele começa a ter, do processo que ele enfrenta junto com o tratamento, por quem passa por químio, né? Por essas coisas, né? E isso aconteceu muito nesse vídeo, porque eu acabei criando uma birrinha Sim. do marido, né? E obviamente, porque a gente acaba levando Ficando a dor do indignada, paciente, né? E eu pude ver com o tempo que a necessidade não era para olhar para essa pessoa que teve essa atitude com um olhar misericordioso, Mas sim, o que levou ele a agir assim, né? né? Qual era a dor que ele estava sentindo? Eu sei que ele não estava preparado, mas mesmo que ele tivesse, ele tem direito de negar em algum momento. Óbvio, isso não precisava ter ido para a rede social, mas quantas mulheres passam por isso? Né? Quantas pessoas passam pelo processo da doença e negação de muitos familiares? Até casos, às vezes, que elas são abandonadas, E o abandono tá ligado à violência. né? Elas são abandonadas. Eu conheço casos de várias mulheres que os maridos não aguentaram o processo e abandonaram o casamento Sim. por causa disso. Isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum, isso precisa ser dito. Então, eu vejo que pós-pandemia, o que a gente está precisando é esse olhar. A gente passou durante muito tempo olhando apenas para os olhos das pessoas, né? Porque nós não víamos a parte dos lábios, o quanto elas falam, né? A expressão, mas a gente via e lia pelos olhos. Mas o que a gente aprendeu com isso? Né? É uma pergunta a ser feita pós-pandemia. O que a gente aprendeu quando nós tiramos a máscara? Né? Nós olhamos quem estava do outro lado. Né? Porque muitas das vezes a gente estava até irritado, podia fazer uma careta que ninguém ia ver. Verdade. Né? Mas o que esses olhos estavam dizendo, a gente ainda precisa aprender muito. Então, eu vejo que dentro dessa questão da oncologia, a gente buscou esse ano ter esse olhar, a fazer uma campanha mais efetiva. Sim. Né? A gente sabe que é um período muito
muito complicado, período eleitoral, nós nunca gostamos, né? O nosso trabalho sempre foi muito voluntário, de muito coração, né? É aquilo que a gente acredita, Sim. né? E sempre ao envolvimento político, a gente nunca gostou de envolver essas questões, porque a gente gosta de fazer, porque a gente faz por amor. Para que vocês sejam livres também para fazer aquilo que vocês acreditam, né? Não, e a gente é o nosso amor que Sim. move o nosso trabalho, Sim. né? E não é porque alguém pode dar ou porque é sazonal isso, né? Eu hoje posso colaborar, a gente estava falando. Como é que estão as doações esse ano? Péssimas. E as pessoas estão nessa característica. Não posso hoje pegar e pedir, eu sei que está sendo negado porque as pessoas estão sem condição. Mas eu sei que as pessoas podem doar seu tempo. Elas podem doar seu amor, seu carinho, podem doar sua informação, né? Verdade. E isso custa muito pra gente, porque isso é muito bom, isso é muito benéfico, né? O que a gente pode pegar e trazer dentro do nosso contexto. Então, esse ano a gente quer trazer essa questão, né? A gente quer visitar vários, como a gente vai estar lá com vocês, Isso. né? A gente quer visitar várias igrejas, vários grupos, várias mulheres, para que a gente possa levar essa informação de carinho. E até despertar, né? Às vezes em outras mulheres, em outras pessoas, que se ela é uma mulher saudável, ela também pode vir a contribuir com vocês, levando um pouco do seu amor para outras pessoas, né? Isso pra gente Porque vocês é mais do que disso, ouro, né? É mais do que ouro, né? A gente saber que alguém pode doar um pouquinho do seu tempo, que alguém pode doar aquilo que resta de mais nobre, né? Porque quando a gente adoece, é o que a gente pergunta, quem eu sou e por que eu estou vivendo aquilo, né? E o que vai sobrar desse contexto humano? O que vai sobrar de mim, né? E muitas das vezes você não consegue resposta. Mas uma coisa sobra, é o carinho. É o carinho, é o amor, é a atenção de tudo que você já viveu ali e que você vai receber. E dentro do processo oncológico, Gabi, é muito legal falar sobre isso. A gente vive momentos que poucas pessoas têm oportunidade de viver, que é a oportunidade de reconhecer os sentimentos verdadeiros. As pessoas, elas te olham de forma diferente, não é com um olhar piedoso, mas é com um olhar amoroso. É com o olhar de quem sai de lá da sua casa ou sai de outra cidade para trazer um bolinho de aipim porque você gosta de comer e você não está se alimentando, né? Eu saio às vezes, vejo pessoas saindo para levar, né, uma lembrancinha, um copo de água, aí você diz, mas aí que você se questiona, quem sou eu nesse processo? Né? Eu sou o paciente acometido de uma dor, mas que eu tenho grandes pessoas em que me amam. Outras, isso é fundamental, né? E que isso muda todo o aspecto do tratamento. E às vezes não são nem pessoas que faziam parte da vida dela até ali. A gente fala não muito isso. A gente, é muito engraçado, mas a gente sempre questiona que as pessoas que estão do seu lado te abandonam e as pessoas que não estão do seu lado e que nunca tiveram, elas te transcendem ao universo e te trazem amor e carinho que você nunca recebeu. E aí você consegue definir algumas coisas. Por isso que eu falo que a linguagem do paciente oncológico, pós-oncológico, ela se dá de forma diferente. Por quê? Porque parece que a minha língua não é mais a sua, sabe? Eu falo com o marido em casa, por exemplo, ou com a minha mãe em casa, e o que eu tô falando ela não compreende. Não é porque ela não quer, é porque o processo que eu vivi, o processo que eu tive a oportunidade, sendo bom ou ruim, né? Sim, porque tem momentos muito difíceis. Tem momentos ruins, mas esses momentos, eu tenho certeza que o carinho que eu recebi, eu jamais, né, eu vou receber em outro momento da minha vida. Então, assim, é isso que precisa ser reconhecido, né? Então, o trabalho do voluntariado é trazer o despertar daquilo que é extremamente benéfico dentro do processo do adoecimento, né? Você lida com pessoas, você lida com conversão e você sabe o quanto pessoas negativas chegam pra você e reclamam até dar fio de cabelo. É verdade.
Tendo saúde, tendo tudo. Mas você não pode chegar pra ela e dizer assim, para de reclamar, minha irmã, porque você tem tudo e o fulano não tem nada. Verdade. Ou muitas das vezes, eu tô com uma dor que eu não consigo nem andar, mas eu tô aqui pra orar por você. Sim. Né? E ela não enxerga a tua dor, ela enxerga a dor do cabelo dela, do cabelo que caiu, da unha que quebrou, né? Da acrigel que não tá bonita, né? Da roupa que ela queria comprar e ela não pode. Isso aí, do marido que esqueceu a data do casamento, que é importante, mas que tem... frente a esse universo de saúde... Enquanto isso eu estaria com, vamos dizer assim, com uma dor muito maior, mas eu tô dedicando essa dor inteiramente a orar e estender por você. Então, esse olhar cativante de amor é que faz mudar tudo isso. E que as pessoas precisam conhecer isso. É verdade. Né? Nós não conhecemos. A gente fala de amor, 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 mas a gente não conhece a profundidade da extensão dele, né? Exatamente. E eu falo sempre isso. O exercício da misericórdia, né? O que a gente pode fazer para viver esse movimento misericordioso, né? De receber e doar. Isso não tem... Não tem preço, né? Não tem preço. E eu vejo isso muito assim... Né, ao longo desse tempo que eu vejo você envolvida nesse projeto, né? Porque a gente vê que muitas pessoas, elas até se envolvem, começam, né? Médicos, às vezes, até que começam no processo oncológico, que não aguentam ficar, que saem no meio do caminho por causa do peso, do sofrimento, de tudo que traz um paciente, né? Que chega com essa condição oncológica, né? E nesses anos todos... até nas tuas divulgações, ou nas fotos que vocês postam, né, o laço que é criado. Porque se vocês não estão ali somente para trazer um tratamento de acordo com a necessidade de cada paciente oncológico, né? Mas eu vejo que cada um é cada um ali para vocês. Sim, cada um tem um significado muito diferente. Ninguém é igual a ninguém. Porque eles trazem uma história, né? Isso aí. Cada um tem uma história, uma vivência, uma dor, uma rebeldia, né? Mas todas as pessoas, elas são extremamente individuais. E eu digo isso que a gente traz até para o tratamento quando a gente fala em medicina personalizada. Hoje a gente não atende mais o paciente, seja qual for, com um protocolo único. Uhum. A gente traz olhando quem é aquele indivíduo. Quais são as células que estão ali, né? De uma forma dura falando, sim, mas ele precisa ser personalizado. E é por isso que a gente hoje vê tantos casos de cura. Porque eu consegui olhar dentro desse processo o que há de mais encantador. O que eu preciso mudar ali, né? Para extinguir essas células que estão causando todo esse processo, né? E é um conjunto de coisas. É um conjunto de sentimentos para o profissional, é um conjunto de sentimentos para o médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, para toda a equipe que está ali, que a equipe toda para olhar para aquela pessoa. Uhum. Então se torna personalizado. E personalizado também tem que ser atenção, carinho. Humanizado, né? Humanizado. Você, assim, a gente ouve muito, a gente fala muito, assim, que a área de psicologia... já existem comprovações que, assim, que muitas pessoas, às vezes... Claro que existe toda uma genética, enfim, mas existem algumas pessoas, e eu quero saber se você acredita nisso, que desenvolvem, né, coisas oncológicas por causa de traumas, de sentimentos, de dores, porque assim, o nosso corpo fala. De uma certa forma, aquilo que a gente vive interiormente vai desembocar em alguma coisa. Se eu não falo com palavras, eu vou falar com uma depressão, eu vou falar com... né, desenvolvendo outras coisas, mas eu já ouvi muito isso, né? Que muitas pessoas às vezes trazem dores, e o corpo fala às vezes até desenvolvendo algo a nível oncológico. Você já percebeu isso nessa sua caminhada? Então, Gabi, muitos estudos, nós temos frentes de estudos grandes que falam sobre isso. A gente tem uma palavrinha dentro da área científica que a gente chama que o organismo, ele começa a desenvolver essas células malignas, que como é que funciona o processo de ter um câncer, ou ter um mioma, ou ter um cisto. Uhum. Existe uma formação de célula, o nosso corpo se renova. Sim. Naquele lugar ali, ele começa a produzir células novas, porque as outras vão morrer. E em um dado momento acontece um erro, que a gente chama de quimiotaxia, né?
em que começa a produzir células e o nosso corpo é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que ele tenta corrigir milhões de vezes, porque ele erra, mas a gente corrige a todo momento. Mas em um dado momento a gente não sabe explicar o motivo que ele produz errado e aí ele segue aquela sequência do errado para sempre. Por isso começa a nascer as células desagrupadas, como se eu pegasse o lixo e jogasse embaixo do tapete. Uma hora aquele montinho do tapete vai ficar alto. Sim. É bem que isso, tá? Então, esse processo. O que desencadeia esse processo? Hoje, cientificamente a gente falando, nós temos um pilarzinho, que Sim. é obesidade, a gente já sabe. Os hábitos de vida, que são De má tabagismo, alimentação, a má alimentação, porque às vezes a má alimentação não está ligada à obesidade, Sim. mas está ligada ao sedentarismo, né? Sim. À obesidade. E envolve as questões psicológicas, tá? Dores maltratadas, traumas mal definidos. Falta de perdão. Né? A falta de perdão. Eu digo que o grande aliado positivo é a fé. Eu tive a oportunidade no mestrado de estar estudando foi uma escolha minha, sobre os processos religiosos espiritualizados, né? A espiritualização dentro do processo de cura do câncer. Nossa, que né? interessante. Foi um estudo muito legal que eu fiz e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada religião. E ver tá? o que isso influenciava. E o que isso trata, né? O que eu trago de bom, mas o que eu trago de ruim, porque a gente tem conceitos, Sim. né? Em que eu preciso entender agora eu tô numa outra posição, que talvez aceita a conversão religiosa de outra pessoa não é a minha. Sim. E o que a gente pôde perceber? Que no contexto geral, todas traziam um lado benéfico. As falas que a gente usa, você tá bem, Gabi? E aí você responde pra mim, estou sim, graças a Deus. Né? O fato de você usar irmã, né? Vem cá, irmã, eu vou te abraçar, vou orar por você. São falas que é um potencial de cura inconsciente de forma absurda. Se quiser, a gente pode até entrar depois num outro papo sobre isso. Eu quero. E aí eu posso explicar o porquê que isso desenvolve e quais são as características boas disso. E que isso cura o dá câncer. Um assunto muito legal. Isso dá. Então, assim, quando a gente fala nas questões psicológicas, elas tanto adiantam o nosso processo como atrasam. Então, voltando na questão da violência, é um atraso. E às vezes é de um marido, às vezes é de um filho, né? E o único que se alimenta, às vezes, dessa cura interior é a fé que a gente tem. Que a gente acredita que, como você passou hoje, graças a Deus, hoje eu passei bem. Conseguiu comer? Graças a Deus, né? E a gente vê a rede social agora, as pessoas se sensibilizando de forma extrema, né? A gente acompanha uma pessoa aqui em Teresópolis, fizemos uma campanha o ano passado, que é um rapaz que está com uma leucemia, que é lá da Mix Artesanato, o Thiago. E eu tenho visto assim as pessoas mandando mensagens e eu paro para observar sempre o lado espiritual, né? E aí eu olho e as pessoas colocando: vai lá, guerreiro, você é forte, Deus está contigo. Isso tem uma conexão positiva, isso tem algo que traz um potencial de cura, porque a cura não tá só na gente, tá daquilo que a gente recebe também. É verdade. E quando a gente busca a igreja, né? Quando a gente busca uma pastora, né? E a gente, muitas das vezes, a gente tem uma frase engraçada que eu ouvi muito nesse estudo. Eu preciso ir porque a pastora precisa orar por mim. E a pergunta, obviamente, de um estudo, você tem que correlacionar o lado racional. E por que você não ora? Exatamente. Se você tem a conexão direta com Deus, por que você precisa do outro? Sim. Né? Era a pergunta dura que a gente tinha que fazer, mas fazia E parte do processo. E a resposta era, eu não tenho forças. Então, ela busca na outra pessoa. É o que fazemos o tempo inteiro, dentro dos nossos relacionamentos. Nós buscamos, e a garra que eu tenho é pedir
estende a mão para mim, ora por mim. Você pode orar nada, né? E pode orar muito. Mas o contexto que isso vai ter para mim, se você orou nada a minha ou fé. não, mas eu tenho certeza que eu já recebi a cura. Porque eu já tive uma conexão direta. Aham. Então, isso é muito legal. Nós fizemos um estudo em leitos de CTI, onde 5 receberam orações, 5 receberam um mecanismo de focos de energia direta, que é o que a gente chama de reiki, Sim, jorei, sim. né, meditação, Sim, mentalização, sim. que a gente buscou, que é holístico, que não é, e um Sim. grupo de ateu, que não mentalizavam nada. E nós podemos perceber que dentro desse contexto dos 15 leitos, os 10 que estavam recebendo alguma coisa, seja empírica ou não, mas o mais legal, as pessoas que iam até o local não tinham conexão com os pacientes. Elas não encostavam, o paciente estava em coma, entubado, não tinha relação nenhuma, De pessoal, toque, física, toque, nada. Parava-se normalmente na ponta ali da cama, no pé, e naquele processo a pessoa recebia, né, a oração ou recebia Sim. a mediunidade, Sim. né, o que estava ali proposto naquele momento, e o ateu ele ia simplesmente para olhar. Nós percebemos que dos 5 leitos desse grupo, 3 vieram a óbito. Do grupo das holísticas, nós tivemos uma relação placebo, né, que a gente pode considerar, que seria, foram, se eu não me engano, 4 tiveram uma melhora, mas se manteram dentro do quadro, melhoraram pro tubo, do tubo saíram, e uma teve uma piora de um caso. E das que receberam a algum tipo de oração, né, ligado A espiritualidade, né, que eram grupos católicos, e grupos evangélicos que estavam nesse grupo. Desses 5, 3 tiveram alta para o quarto e 1 teve alta hospitalar. Então, assim, só um que manteve no mesmo quadro. E como é que a gente explica isso? Como é que a gente finaliza um estudo que a gente imaginou encontrar uma situação e a gente encontrou? Científico. A gente encontrou. Buscou e encontrou, né? Então, assim, a gente buscou e finaliza o estudo como? Que encontrou realmente que a fé e a espiritualidade é capaz de mover tudo na vida da pessoa? E que ela não precisa nem ser encostada? Então, assim, isso traz... Mas você me diz que essas pessoas que desse grupo religioso, né? Eles estavam ali liberando palavras, não é isso? Não, eles não ouviam, o paciente não ouvia. O paciente não ouvia, Não. Mas eles estavam fazendo as orações. Eles estavam, como se você estivesse deitadinha em coma, né? Mas ele estava ali fazendo essa parte E eu liberando a tava palavra. aqui, né? Vamos botar assim com as minhas mãos, né? Impondo as minhas mãos e eu fazendo a minha oração por você. E aí teve uma sequência de orações. Tantos dias orando por aquela pessoa. Eu tenho uma explicação pra isso, mas eu não posso te dar aqui na frente de bastidores. Mas foi um estudo que eu fiz. E mas a gente falando em termos científicos, a gente não explica. Não explica. Mas era o que a gente já sabia que encontrar, né? Então, o que a gente correlaciona isso é que todo o movimento de fé, cristianismo, espiritualidade, isso é fundamental. Isso muda. E você não vê. Eu conheço poucas pessoas, poucos pacientes meus que não conheceram um novo sentido para a vida, seja espiritual, depois que passaram pelo processo da oncologia. A gente sempre fala, né, a frase que não vai pelo amor, vai pela dor. Uhum. Mas eu acho que de tudo é que mesmo na dor a gente conhece o lado bom. A gente não conhece o lado ruim. A gente conhece o lado da compaixão que é dada por nós. A gente conhece o lado do amor, né? A gente conhece o lado de que a gente nunca tá sozinho, né? E foi engraçado, ontem eu recebi uma frase, foi uma frase muito engraçada. Que eu tô grávida, né? E aí um paciente virou pra mim e falou assim: doutora, a senhora nunca mais se sentiu sozinha, né? Porque eles sempre souberam que eu moro sozinha. E foi muito engraçado. E eu falei assim, mas
Eu nunca tive me senti sozinha. Por que eu estaria me sentindo acompanhada agora? Porque eu preciso de algo físico? Eu senti na minha barriga que tá mexendo? Eu me sinto uma mulher mais completa. Sim. Né? Que não é bem mais completa, porque completa eu já era. Sim. Mas... É a perpetuação de você. Isso. Né? É mais cheia de graça, vamos botar assim, né? Eu estar envolvida sobre o Espírito Santo muito mais. Sim. Mas não é só isso. Eu nunca me senti sozinha. Por quê? Porque eu sempre tive, né, Deus olhando por mim. Então eu sempre tive essa conexão perfeita, que é maravilhoso. E que poucas pessoas têm. Infelizmente, elas buscam no momento em que elas precisam. Nós somos humanos, gostamos de sentir dor. Né? E essa busca se dá melhor nesses processos de adoecimento. Nós vimos no Covid. Quantas pessoas se curvaram, grupos se curvaram em momentos de orações para cura. Quantas pessoas, eu até assisti um vídeo seu orando na prefeitura, né? Que foi agora há poucos dias. Né? E eu acho que até as pessoas esqueceram um pouco depois que passou a pandemia que tá passando, né? Elas esqueceram, mas era o mundo inteiro parado para poder orar e até mesmo aqueles que não acreditavam pediam ajuda para Deus. É verdade. Né? E muda esse contexto, muda tudo, né? E é isso que transforma a gente o tempo inteiro. É isso que leva você, né, a passar essa vida inteira, né, de escolhas, porque eu acho que se a gente... Por isso que a gente precisa voltar, porque são muitos... Eu acredito que você tem, assim, muitas coisas pra falar, que isso te ajudou até em momentos pessoais da sua vida, né? Em momentos que você viveu, porque por mais que você tá ali se doando, quantas coisas você recebeu que ajudaram no seu processo de resiliência também, né? De tantas coisas que você também... Porque quando as pessoas olham a doutora Gabi Martuchelli, que veste a camisa... e que foi atrás de entender mais esse processo oncológico em todas as áreas, que buscou a especialização, mas que é humanizada, que tem esse cuidado, esse laço com o paciente, porque isso tudo as pessoas esquecem que por trás da doutora existe uma mulher também, uma pessoa que também tem uma história. Sim, que também experimentou muitas coisas na vida, né? E as pessoas muitas vezes não veem isso, né? E eu tenho certeza que a gente tem muito assunto para voltar aqui e a gente continuar falando sobre isso. Mas eu acredito que isso te ajudou em muitos momentos, né, Gabi? Me ajudou bastante. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas, eu falei isso em algumas outras campanhas. Em 2017 eu acabei descobrindo um câncer, né? E eu passei por esse processo que o paciente passou. E era um momento de muitos questionamentos. Né? Era um momento de por que comigo? Que sempre busquei, sempre fazer e agora comigo? Então, assim, esse intervalo que foi um momento de maior dedicação até para o que eu me propunha viver, que é essa questão da oncologia, foi bom para eu ter o despertar com outro olhar, até nisso positivo foi. Eu entendi. Para eu poder ver todo o processo, seja de doença, da cura, da dor, do cair cabelo, da compaixão da família, né, do fim do casamento, todo esse processo da negação na época que eu vivi, né, por parte do meu ex-marido, porque foi um processo de divórcio, foi complicado. Então todo esse processo que estava ali é um turbilhão de coisas que a gente vive. E você estava casada de pouco tempo, né? Eu estava casada, eu fiquei casada 1 ano e meio. Eu lembro. Né? Então, assim, foi quando eu me divorciei, 1 semana depois eu tava com diagnóstico. Então, todo esse processo tem dor e que eu nunca escondi. Eu nunca quis esconder, porque eu só pensava uma coisa. Se eu sempre dei força para as pessoas, para que elas pudessem cada vez mais serem resilientes, como é que eu vou me entregar? Exatamente. Ou como é que eu vou permitir? Porque eu tenho uma família toda que vem de pessoas que tiveram câncer e morrem de câncer. Né? Os meus tios, por parte de mãe, eu só tenho 2 tios agora, uma tia e um tio. Porque todos se foram com câncer. Uma foi agora na pandemia e foi comigo. Tive a oportunidade de, nesse momento, trazer
o maior que eu podia, que era o meu amor e minha oração para ela, que ela veio a óbito comigo cantando para ela. Então, assim, e como passar por essa situação, vivendo a situação, e você fica naquele enfrentamento? Não, esse enfrentamento foi deixado de lado, porque eu tava ali para viver aquilo ali e confortar o máximo que eu podia. Que um dia fizeram por mim também. E me deram a chance, mais ainda, Deus me deu a chance de mais uma vez poder olhar para o outro e entender mais ainda a dor dele. Porque ele te deu autoridade, né? Você hoje não foi só... Você viveu. E eu acho que quando a gente vive, até o outro acredita mais no que a gente tá falando, porque ele fala assim, você sabe o que eu tô... Você sabe o que eu tô passando, né? Você sabe, porque muitas vezes a gente vai conversar com pessoas e as pessoas olham assim pra gente, mas você não tá vivendo o que eu tô vivendo, você nunca passou por isso. Você não sabe essa dor, né? Você não sabe essa dor. E eu acredito que dentro dos planos de propósitos maiores do que a gente, né? Isso vem até hoje te credibilizar ainda mais, te respaldar ainda mais, para que você possa cada vez mais entender e acolher essas pessoas, né? Eu falo que isso foi a gota de muita bênção na minha vida, para eu poder compreender mais ainda, enquanto profissional de saúde, enquanto ser humano, a dor do outro. E esse trabalho que vocês conseguiram com o SUS foi maravilhoso, né? A gente hoje, eu acho que eu não sei mais viver sem essa constância da loucura que o SUS que a gente enfrenta, né? Mas a gente não sabe mais viver sem isso, porque é a nossa máquina. A nossa máquina tá ligado em cada vez mais produzir, né? Não seria essa palavra, mas seria a palavra bruta, seria produzir saúde, produzir bem-estar, produzir carinho e amor, né, para essas pessoas. Porque o que mais a gente vê dentro do Sistema Único de Saúde é as pessoas serem maltratadas, as pessoas serem tratadas sem o mínimo de respeito e equidade que o SUS propõe, né? E essa como se tratasse o outro como se ele fosse um nada, como se ele estivesse fazendo um favor para mim, ele não tá. Ali quem tá fazendo o favor sou eu, que me coloco na posição, né, de profissional pro paciente. Papai visita muito, os meus familiares visitam muito a clínica, né? Estão comigo porque eu quero, e assim, a Lu com o João agora, mais ainda, porque eu digo que a Live Fit, ela é uma clínica família. Família, né? É a família que tá envolvida nesse contexto, porque somos uma família. E papai faz uma brincadeira muito engraçada. Toda vez que ele chega lá, ele sempre encontra alguém muito conhecido, e aí essa pessoa fala, ele pergunta, como é que ela tá te tratando? A Gabi tá te tratando bem? A Luciana, se não tiver, pode bater lá no meu trabalho e me avisa, porque ela tem obrigação de te tratar bem. Então, é uma brincadeira que se faz, mas o contexto tá correto. Sim. Né? Ela tem obrigação, sim. Foi o comprometimento que ela fez, quando a escolha escolheu essa profissão. Que ela fez, que a Luciana escolheu. Sim. Né? A tratar bem, a levar o melhor que pode. Mas vocês têm tanta especialização, tanta formação, tanto curso, um atrás do outro, é uma semana no curso, outra semana no outro, outra semana em congresso, outra semana palestrando. Pra quê? Pra dar o melhor. Não é pra reter informação, é pra gente doar aquilo que a gente tem de melhor. Multiplicar aquilo, né? Poxa, tem tanta coisa pra gente falar, vou ter que voltar. Né? Eu fico impactada, né? E por isso que eu brinquei com ela, assim, você já tava na minha listinha há muito tempo, precisava, né? E eu sei que a gente vai ter oportunidade, tem essa outra área que a gente precisa falar, nós vamos estar falando. Sim, vamos falar. Eu acho que é muito importante, porque ninguém traz o contexto da espiritualidade. As pessoas, elas trazem um contexto mais científico, humanizado, mas elas não trazem esse lado espiritual, né? Que é muito importante. Muito importante, né? E Gabi, assim, nesse início de mês, eu sei que vocês estão hoje, vocês estão repaginando, né? Tudo que vocês estão fazendo, você falou da caminhada, de acordo com tudo que vocês têm vivido, e isso é uma bagagem de experiência para poder colocar energia no foco certo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo esse podcast, porque eu creio que muitas pessoas vão ver.
A gente tem outras às vezes, outro assunto que a gente pode falar, né? Do câncer de mama nos homens, que muitos acham que não tem, mas existe. Isso ainda é fechado. Acho que é outra coisa que a gente depois pode estar falando também sobre isso. Quer dizer, tem tanta coisa pra gente falar sobre, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá assistindo a gente, voltada para esse contexto, ou por alguém que pode assistir o nosso podcast que está passando por esse momento e que ainda não conheceu esse trabalho que vocês fazem e precisa desse suporte, precisa desse apoio, ou para um familiar. Diante disso tudo que você já viveu, qual a mensagem que você deixaria? Olhando para aquela câmera ali, ó. Deixando uma mensagem para essas pessoas que estão em casa e que estão assistindo, né? Lembrando que em tudo que a gente acha que muitas das vezes está perdido, que tudo que a gente acha que às vezes a gente encontrou enfrentamento com a vida ou com a morte, que há uma sentença de vida, porque por mais que a gente não queira, isso existe, a gente parece que assina quando vê o diagnóstico lá. Eu assinei minha sentença de morte, meu prazo de vida é curto, eu preciso resolver coisas. E a gente vem com um novo olhar. A gente vem com o olhar de trazer vida, de trazer de uma forma gratuita, que as pessoas hoje não sabem o que é isso, né? Nós nos comprometemos enquanto profissionais, enquanto voluntários, eu acho que essa é a palavra, voluntários para amor, voluntários para amar, né? E voluntários para doar. Eu poderia até mudar um pouquinho, socorristas do amor. Olha que lindo. Socorristas do amor, é isso aí. Então, não percam a esperança, não percam a oportunidade de receber esse carinho e receber essa atenção, e que muitas das vezes ela não está ligada às questões físicas, e está ligada a pelo menos aquele carinho, o aconchego. Então, nós, enquanto amigas da mama, eu digo em torno de todos que estão com a gente, né? Nós estamos completamente abertos a receber qualquer paciente familiar, cuidador, quem quer que seja. E até os voluntários, né? Até os voluntários, né? Eles estão de portas abertas a receber e dar esse carinho para você. Ai, que coisa linda, gente. Olha, muito obrigada. Você, para mim, é um exemplo de amor. Obrigada. Sabe? Você, para mim, é um exemplo de amor, de uma mulher que tem dedicado a sua vida a isso, né? Não existe nada mais maravilhoso do que a gente dedicar aquilo que a gente gosta de fazer. É verdade, né? Então, assim, gente, Live Fit tá lá, de portas abertas, né? Doutora Gabi vai voltar aqui outras vezes, porque a gente tem outros temas, né? Mas a gente tem outros temas que eu acho importante a gente falar, sabe? A gente vai poder estar com ela aqui, mas eu já quero agradecer demais, né? E a gente vai aproveitar enquanto Iris, né? Porque daqui a pouco ela tá chegando aí. Daqui a pouco ela tá aqui com a gente correndo. Mas a gente vai tratar desses temas tão importantes, né? Que a gente precisa falar, a gente precisa dar voz a isso, né? A gente precisa falar mais dessas coisas novas que estão surgindo, do quanto se influencia, e a gente vai ter outras oportunidades. Mas de hoje, eu já saio daqui feliz demais desse tempo que a gente teve junto. É sempre uma alegria poder estar perto de você, quando eu tô perto de você e da Lu. Parece que a gente nunca ficou longe, né? A gente tá, né? E foi muito bom pra mim. A gente vai dar um tchauzinho pro pessoal ali. Até o próximo. E, gente, se você tá aí, de repente falando assim, poxa, não faço nada da minha vida de bom, vai lá, seja um voluntário, um socorrista do amor. Você pode dar um pouquinho, né? Às vezes você tá em casa, já tá no período que você fica aí o dia inteiro sem fazer nada. Vai lá dar amor. Às vezes você tá aí sem propósito de vida. Pode encontrar um propósito nisso. Isso aí. Né? E com isso até se melhorar como pessoa, tá bom? Então até o próximo GabiCast. E eu espero que mesmo que você veja esse podcast depois, você vai pegar e compartilhar isso. Compartilha, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje. A voz que a Gabi deu hoje pra gente, tá bom? Então, de frente com Gabis. Até o próximo. Beijo.